Hoje chegou o dia do quadro que vocês amam. Resume aí, Júlia, para aqueles, né, que gostam de ler mais ou menos, que gostam de ficar atentos por aí, né? Quais são os livros, né, que estão chegando? Falando um pouquinho sobre aquele tema. Será que esse tema me interessa? Cheguei e li um livro com uma característica que não é muito comum eu ler por aqui. Porém, o título super me interessou, porque é uma das grandes dificuldades que hoje tanto os empresários como as pessoas que trabalham em empresas têm, que são as soft skills. Júlia, o que é isso? Me explica tudo. Fica aí então que eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. Curte esse vídeo, compartilha e vamos lá que eu vou fazer um breve resumo sobre esse livro. Então o livro chama-se, né, é da Alice Salvo, Soft Skills para a Vida, a Carreira e os Negócios. E super interessante, né, que o pequeno pedacinho dele aqui embaixo, e ela fala muito sobre isso, né, o pulo do gato, porque a gente adora saber qual é o pulo do gato, né, como se ele existisse. Mas ela dá vários exemplos, né, do pulo do gato, ou seja, aquele atalho, aquilo que a gente pode fazer que vai ser resolutivo. Todos os capítulos ela dá esse pulo do gato. Aí ela fala, o pulo do gato para desenvolver habilidades empreendedoras. Se eu não me engano, ela fala alguma coisa nesse livro que ela tem um canal, alguma coisa no YouTube ou em algum lugar que chama assim, pulo do gato. Então, né, para começar, né, o que são essas soft skills? Na verdade, né, hoje a soft skill, ela comanda normalmente as pessoas que vão prosperar nos negócios, né? E tem uma parte aqui do livro, né, que acabei de falar isso e acabei de me lembrar, que exemplifica isso de uma forma muito interessante. Que, na verdade, inclusive, né, eu até mostrei para o meu filho essa página, né? Porque isso é soft skill. Então, o que é? Para ela, né, uma pesquisa que foi feita, para uma pessoa ser bem-sucedida, foi ranqueado, né, quais são as habilidades que a pessoa precisa ter para ela ser uma pessoa de sucesso. E aí várias pessoas foram entrevistadas, enfim. E aí ela conclui uma coisa que é muito interessante e que quando a gente para ver, realmente acaba sendo, né, como ela diz, esse pulo do gato. Então, ou seja, para uma pessoa ter sucesso, nessa pesquisa foi visto que 60% vem através de atitude. 25% vem de habilidade, 15% vem de conhecimento. Então ali a gente está vendo que soft skill são aquelas habilidades mais voltadas para um equilíbrio emocional, vamos dizer assim. E hard skills são aquelas habilidades técnicas. Então, o quanto eu sou técnica, o quanto eu sei, o quanto eu domino, o quanto eu consigo fazer de forma rápida, escrever, quais são as minhas habilidades. Enfim, isso é uma hard skill. Mas o que é uma soft skill? Uma soft skill é aquilo: como eu consigo liderar um time, como eu tenho equilíbrio emocional para lidar com uma situação problemática que me é dada. São habilidades emocionais. E há de convir, né, você que tá aí, você sabe que isso é um grande diferencial para quando a gente olha uma pessoa e a gente fala assim, nossa, que pessoa inspiradora, né? É aquela pessoa que normalmente ela tem um grande arsenal de soft skills, né? Consegue liderar bem pessoas, consegue ser resolutiva no sentido de liderança. E essa ganha muito das que têm mais esse tipo de outro tipo de habilidades, que são as hard skills, né? São aquelas técnicas, não, aquela pessoa que sabe fazer muito bem aquilo, desenvolver um sistema, mas não tem habilidades emocionais. Então, normalmente, né, essas pessoas que têm mais habilidades técnicas mais desenvolvidas vão estar em setores, porém vão ser lideradas por pessoas que têm essas soft skills mais desenvolvidas. Eu acho isso muito interessante da gente entender, porque às vezes, né, a gente fica buscando
muito se desenvolver na parte técnica. Como conseguir fazer determinadas coisas de uma forma mais rápida, né? Eu acho que nos dias de hoje, né? Então, eu confesso que não sei muito bem quando ela escreveu, quando essa pesquisa saiu, mas hoje ela faz muito mais sentido. Então, para uma pessoa ter sucesso hoje com as IAs tão desenvolvidas, nem sei se 15% de conhecimento para uma pessoa ter sucesso ainda está valendo. E com certeza, atitude e habilidade hoje em dia são características nobres num mundo onde a inteligência artificial já tem o saber. Então, toda essa capacidade técnica a gente encontra em inteligências artificiais. Então, o que mais a gente precisa? De habilidades emocionais, né? É o saber fazer aquela coisa, como colocar, como perguntar, ter um conhecimento 360 sobre uma situação, conseguir linkar informações, né? Associar tudo aquilo e realmente colocar a serviço do que você quer. E atitude. Então, atitude, então, é uma coisa que a inteligência artificial não tem, então nunca vai ser substituído. Então, realmente faz todo sentido a gente entender o quão importantes são as soft skills para a gente desenvolver na nossa vida, principalmente nos dias de hoje, que a IA está tão avançada. Então, falando um pouco, né, voltando um pouco sobre o livro, ela é uma autora, né, Alice, que eu gostei muito, achei um livro muito interativo, eu li esse livro muito rápido, primeiro porque o texto é bem leve, então ela explica coisas de forma leve, como tem que ser, e depois ela coloca, né, e eu adoro fazer isso, ela coloca vários exercícios, e aí eu fui fazendo todos. Então tava lá eu, né, porque eu adoro ler fazendo uma bicicletinha, que eu chamo bicicleta da preguiça, tava eu lá na minha bicicletinha. Faz muito sentido a gente começar a ir treinando alguns exercícios que ela coloca aqui nesse livro. Então a cada capítulo, ela dá uma soft skill, ela dá uma direção e ela bota a gente para fazer. Por quê? A gente só consegue desenvolver soft skills, esse equilíbrio emocional, quando a gente tem clareza. E não é uma coisa que se ensina. Você precisa de encontrar essas respostas com você. Então você precisa de se fazer algumas perguntas, né? Para onde eu tô indo? O que eu quero desenvolver? Então eu achei esses exercícios super, assim, legais de fazer, né? Olhando para sua empresa, né? As forças, as fraquezas, né? Que tudo isso que a gente que trabalha com essa parte de gestão já sabe. Porém, como é importante a gente voltar um pouquinho para esse momento e desenvolver, fazer exercícios, parar um pouco, voltar um pouco, porque a gente está sempre tão acelerado fazendo que às vezes a gente para um pouco para analisar a situação. Então a soft skill, ela é muito desenvolvida realmente nisso, né? Somos analisadores do todo. São habilidades humanas, da gente ter aquele feeling, da gente conseguir olhar o todo, da gente conseguir olhar as pessoas, conseguir entender quem precisa de estar alocado em qual lugar, qual é o grande problema da sua empresa, do seu trabalho, da sua vida pessoal agora. Então são questões que a gente primeiro precisa de estar claro em nós, para depois a gente realmente ter uma atitude que nos leve ao caminho que a gente quer. Então ela vai trilhando junto com a gente, né? É como desenvolver isso, né? Então aqui eu tô num capítulo aqui, numa página onde ela fala as nossas caixinhas de ferramentas, né? Um vislumbre, né? Quais são as soft skills do princípio vislumbre, né? Que é acreditar, criatividade, né? Curiosidade, discernimento, estratégia, intuição, imaginação. Então, entende que isso não são habilidades que uma inteligência artificial vai poder suprir? Então, eu acho que no mundo de hoje, a gente falar de soft skills, né, que é esse livro, é muito importante, porque mais do que nunca, as pessoas que vão ter sucesso
a partir de agora, né, com essa inteligência artificial, que não volta mais atrás, que só avança, são as pessoas que têm essas soft skills desenvolvidas, né? Que tem essa caixa de ferramenta onde a gente pode realmente ter essas habilidades, porque essa parte técnica, né, de conhecimento técnico, cada vez mais a IA está tomando esse lugar. Então, ó, é preciso cada vez mais a gente ler e estudar sobre soft skills. E aí, você conhecia soft skills? Se interessou? Segue a dica.